Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião, que é o professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o mesmo estudo aí das figuras inscritas que eu fiz no vídeo anterior, só que a gente vai fazer agora relacionado com um quadrado. No vídeo anterior eu fiz com um triângulo inscrito e agora a gente vai fazer com um quadrado, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho aí para receber notificações de vídeos novos. Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica atualizado aí com o conteúdo do canal, certo? Então vamos lá. Então deixa eu mudar aqui. A gente tem que ir primeiro para o nosso GeoGebra. Então tá aqui, GeoGebra na tela e vamos lá. Então a ideia basicamente é a mesma. Eu vou marcar o centro da circunferência aqui, ó. Fazer uma circunferência com esse centro. E aí eu vou fazer com um raio de 5, mas essa medida para gente ela é irrelevante lá no processo, certo? Poderia fazer o círculo aqui com qualquer tamanho. E agora eu vou marcar os pontos. Tenho que marcar os pontos aqui certinhos do quadrado, certo? Então eu vou fazer 4 pontos aqui em cima dessa circunferência para a gente fazer dois para a gente fazer o polígono e formar o quadrado. Então 0 grau vai ser o primeiro ponto. Então apareceu ali, ó. Como é um quadrado, 360 graus dividido por 4 dá 90. Então a distância de um ponto para o outro é de 90 graus. Então eu vou colocar 5 e o próximo ponto 90 graus. Certo? Tá aqui, ó. E agora eu vou fazer o polígono. Polígono regular. Tá aqui, ó. Um ponto tá aqui. Outro ponto tá aqui. 4 vértices, um quadrado. Beleza? E a vantagem de fazer assim é que eu consigo, ó, mexer nos pontos caso eu precise, certo? Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é deixar exatamente assim, certinho? Vou pegar essa figura e vou mandar ela lá para o nosso PowerPoint para a gente trabalhar a parte do cálculo, certinho? Agora vamos começar a trabalhar aqui nesse quadrado, certo? Vou marcar primeiro os lados, então aqui mede L, porque pode ser qualquer lado, né? Tá aqui e aqui, certo? Vou pegar uma régua aqui só para ficar fácil. E aí a gente vai traçar a nossa primeira linha. Então vamos colocar aqui e vamos fazer essa primeira linha aqui, ó. Certo? Essa linha aqui para mim, ela é do círculo, ela é o raio. Então é o raio do círculo que está circunscrito ao quadrado. Só que se eu olhar pro quadrado, essa linha aqui é metade da diagonal, porque se eu continuasse essa linha aqui, ó, se eu fizesse essa linha, vou até fazer de outra cor aqui, ó. Se eu continuasse essa linha até o outro vértice aqui, eu teria o diâmetro do círculo e teria a diagonal do quadrado. Então, qual a primeira relação que aparece para a gente aqui, ó? Que o raio da circunferência ele é igual à metade da diagonal, certo? Então vamos marcar aqui, ó, que o D é a diagonal do quadrado. Só para a gente se situar aqui, ó. Quadrado. Beleza? E aí, se eu passar multiplicando aqui, ó, além dessa expressão, se eu passar multiplicando, pega esse 2 e passa multiplicando. Eu poderia falar assim, ó, que 2 vezes o raio é igual à diagonal, certo? Então, tem uma fórmula em função da outra aqui, ó. Então, tudo isso a gente pode usar. Agora vamos traçar o nosso apótema. Então, vamos lá. Vamos pegar a régua e ver o conceito de apótema. Qual é a ideia de apótema? O apótema é uma linha que sai do vértice e forma 90 graus com um dos lados. Então tá aqui, ó, essa linha aqui, ó. Deixa eu fazer ela de vermelho. Não, de vermelho não, porque já tem um vermelho lá. Fazer ela de roxo. Então, ó,
essa linha aqui é o nosso apótema, certo? Essa linha é o nosso apótema. E olha o que apareceu aqui, ó. Apareceu um triângulo retângulo, certo? Porque o apótema sempre forma 90 graus com o lado. Esse pedacinho aqui é metade do lado, então eu tenho L sobre 2 aqui, ó. Vou apagar esse L e vou colocar aqui embaixo também um L sobre 2, certo? E aí você vê que apareceu aqui, ó, um triângulo retângulo. Deixa eu só diminuir aqui para pintar ele bonitinho. Então tá aqui, ó. Nosso triângulo retângulo tá aqui, ó. Tá, vamos pintar bonitinho. Certo? Para triângulo retângulo, a gente tem a ideia do Pitágoras. Então eu posso aplicar. O R é a minha hipotenusa, então vai ficar assim, ó. O R ao quadrado, que é o raio, certo? É igual o lado daquele triângulo, ó, que é L sobre 2, ao quadrado, mais esse Azinho aqui, que é o nosso apótema, também ao quadrado. Essa é a relação de Pitágoras. Então, ó, já tenho outra expressão. Aí você percebe que as expressões elas vão aparecendo e aí você vai usar na medida que for preciso. Beleza? Deixa eu escrever aqui que o A é o apótema. O A é o apótema. Beleza? Outra relação que a gente pode enxergar. Ó. Vou pegar uma régua aqui. Você percebe que eu tracei o apótema. Mas se eu continuasse essa linha aqui, ó, essa linha vermelha que eu acabei de traçar, ela também é o apótema. Então, ó, essa linha aqui também é o apótema. Mas se eu pegar esse azinho e juntar com esse azinho, dá o lado do quadrado. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso falar que o lado é o dobro do apótema. Ou eu posso falar que o apótema, fechar o azinho aqui bonitinho, que o apótema é a mesma coisa que a metade do lado. E aí tenho mais duas expressões aqui, ó. E aí você percebe que as expressões elas vão surgindo. Então, não é que a gente inventa a fórmula. O professor não fica inventando fórmula. As fórmulas estão presentes lá nas figuras, certo? E aí, com isso, eu posso calcular qualquer coisa. No quadrado é bem mais simples, né? Do que o triângulo que a gente fez na aula passada. Se você não assistiu o triângulo, dá uma assistida lá, certo? Tá lá, triângulo inscrito. Vou deixar o cardzinho aqui para vocês. Beleza? Uma outra fórmula que ajuda a gente bastante também é a fórmula da diagonal do quadrado. Então, ó, a diagonal do quadrado, de acordo com o teorema de Pitágoras, é o lado vezes a raiz de 2. Então, às vezes, essa formulinha aqui ajuda a gente bastante, certo? Então, essa diagonal aqui pode ajudar muito a gente. E aí, o que que eu posso fazer? Vamos criar um exemplo e vamos aplicar todos esses conceitos aqui, ou alguns deles. Eu vou te dar uma medida e a gente vai descobrir todas as outras. Tranquilo? Lembrando que tudo isso pode ser feito com trigonometria também, mas no triângulo equilátero e no quadrado a gente consegue fugir um pouquinho ainda da trigonometria. Certinho? Então vamos criar um exemplo aqui para a gente resolver agora. Bom, temos o nosso exemplo aí na tela agora. Determine as medidas a seguir, sendo 5 centímetros a medida do lado de um quadrado inscrita em uma circunferência, certo? Então, a primeira coisa que ele pediu aqui para mim foi o perímetro. Então, vamos lá. Perímetro, o símbolo é 2p e o que que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, se eu tenho 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui, bom, eu tenho 4 vezes o número 5. Então, o perímetro desse quadrado é igual a 20 centímetros. Beleza? Então, a primeira medida aqui, ó, ela já está prontinha. 20 centímetros. Beleza? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área. Então, ó, a área
de um quadrado, sabendo a medida do lado, é só pegar o lado e elevar ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a área vai ser 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25. Então, vai ficar aqui, ó, a área é igual a 25 centímetros quadrados. Depois eu vou te mostrar uma outra maneira de calcular essa área aí quando a figura está inscrita. Beleza? Tranquilo. Então, nosso segundo cálculo aqui já foi. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a régua e vou traçar o apótema. O apótema é uma linha que sai do centro do círculo, bate em um dos lados, certo? Forma 90 graus com esse lado e divide o lado em duas partes exatamente iguais. Então, esse cara é o meu apótema. No quadrado, o apótema é igual a metade do lado. Então, ó, ficou fácil aqui, ó. Então, o apótema é 5 sobre 2. Só para finalizar aqui, ó, o apótema vai ser 2,5 centímetros. Beleza? Então, tá aqui, ó, o apótema. Agora, vamos para nossa... Então, o apótema já foi. Vamos calcular o raio da circunferência. Então, eu vou te mostrar aqui onde está o raio. Então, tá aqui, ó. O raio tá aqui, ó. É essa medida que sai desse vértice da circunferência e vai até o centro. Então, aqui tá o raio. Apareceu um triângulo retângulo, mas a gente não precisa usar Pitágoras. Por quê? Porque o raio, a gente viu lá que o raio, vou até escrever aqui, ó. O raio é a metade da diagonal. Então, ó, o raio é a diagonal dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a diagonal. Como é que eu calculo a diagonal? A diagonal é o lado vezes a raiz de 2. Então, eu vou calcular a diagonal, ó. Diagonal. Bom, o lado é 5. Então, vai ficar 5 vezes a raiz de 2. 5 raiz de 2. Isso aqui é a diagonal. Beleza? Só que o raio é a metade da diagonal. O raio é a metade da diagonal. Então, ó, 5 dividido por 2, então vai dar 2,5 raiz de 2. Ou, deixa eu escrever aqui, ó, 5 sobre 2 raiz de 2. Tanto faz ou do jeito de cima, certo? Se você quiser transformar em decimal. Ou, deixa eu pintar de outra cor aqui, do jeito de baixo. Tanto faz. Essa resposta pode ser dada dessas duas maneiras. Tranquilo? Então, o raio já foi também, o raio da circunferência. E também já foi de brinde a diagonal do quadrado, ó. A diagonal do quadrado também já foi, que está aqui, ó. Então, quando for um quadrado inscrito, ele é bem mais simples de trabalhar do que o triângulo. Beleza? Então, ó, nosso vídeo está encerrado. Espero que você tenha gostado. Ou mais, espero que você tenha entendido. Tem outras fórmulas para serem exploradas? Tem. Tem mais maneiras de fazer? Tem. Mas eu tentei fazer da maneira mais simples possível para que você entenda. Tranquilo? Então, espero que você goste. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal para que esse conteúdo aí cresça cada vez mais e eu possa te ajudar também cada vez mais. Beleza? Fui, até o próximo vídeo e tchau, tchau.